Maravilha, nós estamos aqui já com o pastor, doutor Márcio Scarpellini. Já aprendi a falar o nome. Bora, tá certo? Tá vendo? Tá certinho. Que maravilha. Tá Pai ótimo. Senhor, meu amigo, Amém. bom dia. Pai Senhor, bom dia. É um prazer enorme estar de volta aqui. Sempre muito bom bater um papo. Que legal. Sobre as coisas que nos movem, né? Isso é bom demais. E hoje num tema muito interessante, né? Que é o ensino cristão. Ensino cristão porque a gente colocou ensino cristão aqui, mas podia ser o ensino... Sobre ensino. Né? Ensino. Homeschooling e novas metodologias de ensino. Sim. Mas o pastor Márcio esteve conosco aqui há uns meses atrás Isso. e nós estávamos falando sobre as escolas, né? Esses ataques. Falando sobre violência nas escolas. Violência nas escolas. Estava em alta esse assunto. E aí eu queria pegar um gancho bem rapidinho para a gente, como o tema vai fazer parte, o que aconteceu após meses desse ataque, bem que nós já tivemos outro ataque agora, parece que no Paraná, né? E parece que tivemos 2 mortes. Ontem morreu a segunda vítima, né? Morreu o menino. Teve 2 mortes, só teve 2 mortes porque parece que a arma houve emperrou. Uma intervenção, E aí quando emperrou, alguém tomou a arma. Mas de tudo que foi falado, porque foi falado muita coisa na questão de Santa Catarina, esse caso último foi em Paraná, e do Santa Catarina, se falou em muita coisa, em dinheiro para a escola, e falaram-se em proteção, e muita coisa. E eu estou aqui com o Márcio é diretor da escola. Colégio Ouro Preto. Colégio Ouro Preto aqui na Moca. Aqui na Moca, pertinho. Isso. Tem uma baita experiência, né? Sim. E o que efetivamente aconteceu, Márcio? Olha, o Brasil é curioso, né? Dizem que o Brasil não é para amadores, né? E não é mesmo, não. Não é. Né? E naquele momento houve toda uma mobilização social, política, econômica. Precisa de dinheiro, recursos para segurança nas escolas e vamos debater o assunto. E como tudo dá, e parece que dá a febre, abaixa a febre e ninguém vai atrás da infecção que está lá escondidinha. E foi exatamente isso que aconteceu. Na minha visão, na minha ótica, aconteceu exatamente isso. Nós tomamos algumas providências locais, né? Algumas escolas tomaram providências locais. Está funcionando até hoje? Está funcionando até hoje. Nós temos segurança, temos... Se alguém quiser entrar armado lá, não consegue? Se Deus quiser, não, né? É aquilo que nós falamos à época também, né? Se alguém quiser entrar de fato, vai entrar. É muito difícil você garantir a segurança, porque nós não conseguimos garantir a segurança dentro das nossas casas. Né? A segurança é uma questão muito mais complexa. Que a gente comentou era que teria que mudar a lei. Por exemplo, você não pode revistar... Não pode. O aluno, se você não pode revistar, se ele estiver armado, ele vai conseguir entrar armado. O meu ponto sempre é o professor, a coordenação, a equipe de gestão escolar, ela está ali para educar. Para ensinar, melhor dizendo, para ensinar. Não para fazer um trabalho de polícia, prevenção de violência. O que nós podemos fazer é palestra, conscientização com os pais, com os alunos, com a comunidade escolar. Tudo isso é muito importante e faz parte do nosso processo educacional. Mas, para por aí. Né? A questão do policiamento pertence a outro departamento, polícia. Né? Mas o que nós vimos foi um esfriamento desse assunto. Né? Parece que entraram outras pautas na frente, né? E infelizmente essa semana aconteceu novamente. Então nós vemos que o problema vai sempre voltando. E na verdade ele vai aprofundando. Né? Porque todo problema que não é resolvido, ele vai aprofundando. Uma ferida que não é curada, ela vai complicando mais. Aí eu tenho que ir para a Bíblia, né? Não tem jeito. Sempre, não tem jeito. A Bíblia diz que o mundo jaz, né? Está morto. Está morto. Jaz vem de... O jazigo vem de jaz, né? Não é jaz, que está. Não, está enterrado morto. No maligno. No maligno. É isso aí. E o maligno, é o que eu digo, né? Estão defendendo que o satanismo é a religião. Sim. E que não é religião, satanismo. Ele, no mínimo, pode ser uma seita, porque é um pedaço da própria palavra de Deus. Do ponto de vista sociológico, da definição de religião, que é o religare, né? Mas o religare não necessariamente ao Deus cristão. Né? É um religare do físico com o metafísico. Né? Se a gente for academicamente analisar isso. Então é uma religião nesse sentido, porque ele liga aquilo que é material, aquilo que é imaterial. Eu posso falar que é o espiritual. É uma área espiritual. É o metafísico, aquilo que não é físico, né? Que vai além do físico. Ele é o espiritual, porque quando você fala de religião, automaticamente você vai a Deus, porque é religado a ele. Isso, você pensa sempre... E o Satanás não é o Deus desse século. Exato. Então ele é, no mínimo, é um Deus muito menor. Minúsculo. Ele não é menor, ele é muito pequeno, né? Como a gente costuma falar, né? Não existe um equilíbrio, né?
pior mal que existe não consegue equilibrar o bem que está em Deus, o bom que está em Deus. Não tem yin yang nesse sentido. Né? Aí eu costumo dizer o seguinte, o problema é que você pode adorá-lo. Você quer? Pode. Sim. Você tem que lembrar só qual é a missão dele. Pastor Davi, assim, o homem foi feito por Deus para adorar. Então, o homem sempre vai adorar alguma coisa ou alguém. Por quê? Está na natureza do ser humano. Ok, então o ateu vai dizer o seguinte, não, eu não adoro Deus. Tá bom, você adora uma ideia? Uma ideia de que Deus não existe. O que move um ateu? A defesa, né? Os maiores defensores são os ateus, eles são fervorosos, pentecostais, né? Um ateu pentecostal, ele defende a ideia dele com muita força de que Deus não existe. Né? E é religioso isso, é um processo que vai além da física, porque o cara acaba se movendo a sua carreira acadêmica, sua trajetória profissional em cima da ideia, de difundir a ideia de que não existe um Deus. Então ele está adorando uma ideia. Pronto. Já caiu no próprio lado. O homem é feito para adoração. A questão é, a quem nós estamos adorando? Essa é a grande pergunta. E é o que eu digo, você quer adorar? Você pode adorar, você tem que lembrar o que ele faz. Isso. A missão dele é matar, de novo, hein? Matar, roubar e destruir. Não tem problema. É isso aí. Mas é isso que ele vai fazer com você. Isso é importante pensar, voltando à questão da educação, quando a gente pensa roubar, matar, destruir, a gente pensa então na morte, né, de uma criança dentro de um ataque como esse. Não. As crianças estão sendo mortas dentro das escolas há muito mais tempo e de uma forma silenciosa. Sim. Por quê? O diabo não tem pressa. Ele vai fazendo o trabalho dele. O primeiro passo é roubar, né? Então ele começa a roubar. Ele rouba a paternidade, ele rouba o relacionamento, ele rouba a concepção de soberania. Então, assim, você decide o que você faz, meu corpo, minhas regras e coisas do tipo, né? Então ele vai roubando. Aos poucos, ele vai matando o ser espiritual que está... o homem espírito, ele vai matando ao longo do tempo. Então, esse trabalho do maligno, roubar, matar, destruir, ele é silencioso, né? Porque a destruição, para mim, é o final. É isso. É o inferno. Porque ali destruiu. É a destruição eterna. Acabou. Ali você não tem mais como mexer. E é interessante isso, né? Porque se a gente fosse olhar do ponto de vista cronológico, não colocaríamos destruição depois da morte. Exatamente. Exatamente. Né? Não, mas está ali. Eu defino assim. É isso. Né? Ele começa roubando. Exato. Porque ele rouba alegria. Ele rouba várias coisas. Por exemplo, quando o diabo usou esse cara que entrou e matou esses dois meninos, né? Ele roubou. Sim. Quando ele matou, ele tirou da família, né? Todo aquele tempo que ele ia viver, todo aquele tempo que ele ia dar alegria, né? Todo aquele tempo que ele ia produzir. Exato. Ele roubou, né? A vida dessas... Exato. Né? Então, e matou, né? E matou. Então, assim, e destruiu provavelmente uma parte da infância de todas as outras crianças daquela escola, toda aquela comunidade escolar. Então, assim, voltando tentando aí responder um pouco do que foi feito muito barulho. Muito barulho. E efetivamente muito pouco. Pouco. Por quê? O trabalho não é um trabalho de policiamento, é um trabalho de educação, reeducação, orientação. Precisamos voltar para casa, para os valores. E aquilo que é o extrato do que nós falamos. A questão é trabalhar as crianças para que nós não criemos um futuro assassino. E você vê que o rapaz que matou era um ex-aluno de 21 anos. E que mataram ele na prisão. Hoje ele amanheceu morto, tragicômico, mas dizem que ele se enforcou. Isso ninguém vai saber, né? Tá. Mas assim, dizem que o laudo lá foi que ele se enforcou. Então assim, o diabo continua o trabalho dele. Né? Então assim, 21 anos, esse menino se formou no terceiro médio há 4 anos. Percebe? Que coisa, né? Então, assim, ele é um ex-aluno. É esse o grande ponto. Esse é o grande ponto. Isso aí. Há 4 anos atrás, esse garoto entre aspas, estava dentro da escola. Ele foi lá para buscar o histórico dele, com a desculpa de buscar o histórico dele, e lá ele cometeu esse absurdo. Então, assim, o que nós estamos fazendo nas escolas, dentro das salas de aula, para que isso não aconteça no futuro. E isso vai refletir para o nosso tema, né? Que é o nosso tema. Homeschooling, que são muitos temas, na verdade, hoje, né? Nós temos 3 temas que daria para falar. Precisamos entender o que é isso, né? O que é isso? O homeschooling? Isso. Tá. O nome já diz, né? Homeschooling, né? Okay. Então, é ensino, a prática, né? Schooling, ou seja, ensinando, dando aulas ou dando conteúdos em casa, home, né? Então, ensinar em casa. Esse não é um processo nativo do Brasil, tá? Até porque a nossa cultura de ensino ela é muito jesuítica. E os jesuítas, eles formavam escolas. Então, não tinha esse processo de ensino no lar. Isso não é tradicional do Brasil. Então, de onde vem isso? Os Estados Unidos desenvolveu isso já há séculos. Isso é muito tradicional lá. Do ensino nas casas.
Né? Então, nós temos o americano tem essa cultura muito bem difundida do ensino nas casas. Já existe histórico, já se tem estatística, como é o futuro desse aluno que veio da casa. Então, ele tem uma propensão aí para o estudo acadêmico ou não. Tudo isso já existe solidificado na América. Né? Detalhe um pouquinho isso. Como é que ele funciona? Como é esse processo? Como é que é esse processo? O homeschooling, no final, é a aula dentro da casa. Mas o que muda primeiro? A identidade e o papel dos pais. A atuação dos pais diante da educação. São eles os responsáveis. São eles os responsáveis. Só que aí eu já vou fazendo alguns contrapontos no desenrolar na nossa ideia. Não devem ser os pais os responsáveis sempre? Mesmo que a criança esteja na escola? Percebe? Existe uma terceirização muito grande dos pais em relação à escolarização. Da educação. Da educação. Não da formação. Estamos falando do ensino. Porque educação é obrigado, bom dia, boa tarde, com licença. Isso é educação. Isso. Né? Eu educo duas crianças, meus filhos, entende? E ensino centenas de outros. Então, educação compete aos pais. Nós estamos falando do ensino propriamente dito, sobre as coisas acadêmicas, sobre a relação com o mundo. Né? Eu entendo que os pais também devem ser responsáveis por esse âmbito. Em qual medida? Quando nós mandamos os nossos filhos para a escola, nós não podemos abandoná-los ou delegar 100% à escola. E isso é o que acontece. Então, nós queremos as melhores escolas, queremos os melhores professores, para que nós não nos preocupemos com o processo de ensino, aprendizagem das crianças. Ele abre mão daquilo que é dele, né? Exato. A formação é importante? Lógico, o professor bom é importante. Lógico. Fundamental. Mas eu não posso fechar os olhos e delegar isso. Sabe? Na pandemia, houve um caso muito interessante. Quando nós começamos o processo de ensino à distância, né, online, uma mãe entrou em contato com a gente revoltada. Que era, como assim eu vou ter que fazer lição com a minha filha? Como assim eu vou ter que acompanhar a lição de casa com a minha filha? Eu perguntei, mas a senhora nunca fez isso? Não, ela nunca tinha feito lição de casa com a filha. É necessário que os pais estejam juntos, fazendo, mas não é auxiliando. Nossa. Não é a cultura, infelizmente. Só que aí vem o grande problema que o homeschooling no Brasil está tentando dar como resposta, que é a questão ideológica. Então, como os pais delegaram tudo para a escola, as crianças passam mais tempo acordadas e se relacionando na escola. E elas estão trazendo e sendo condicionadas a um ensino que não é neutro. E, aliás, nenhum ensino é neutro. Mas o ensino da escola ele está muito enviesado e muitas vezes contrário aos ensinamentos bíblicos. Sim. E aí a família fecha o olho, mandei para a escola, está seguro, só que lá dentro ela está sendo educada, ensinada com princípios que não coadunam com os princípios da família. E isso vai acontecendo, vai passando. Sim. Quando chega lá na adolescência, você olha para aquele habitante da sua casa, você fala, de onde saiu isso aqui? Né? De onde saiu esse menino que mora no corredor, primeira porta direita, que não estava aqui antes? É fruto da escola, da escolarização, né? Que a família fechou o olho e deixou terceirizado, percebe? Então, assim, a família deve ser a primeira responsável, né? Sobre o processo de escolarização. Então, a criança chegou em casa, como foi a sua aula? É muito básico. Isso é uma pergunta que a gente faz no elevador. Sim. É chegar para o filho e falar, filho, qual foi o que você aprendeu hoje que mais te impactou positivamente? Faz a criança refletir, lembrar do... Porque senão ele vai falar, tudo bem. Foi tudo bem, foi tudo ótimo. Ele vai falar, tudo bem. Você está feliz? Estou. Pronto, acabou. Entra pro quarto, liga o videogame lá e boa, vambora. Entra no YouTube e fica lá. Entra no TikTok e passa a tarde toda. Percebe? Qual foi o ponto que mais te trouxe preocupação? Que mais te entristeceu? Quais aulas você teve hoje? Voltando um pouquinho, vamos falar sobre... Tem alguns países que são, se não falo de memória, acho que os Estados Unidos é o primeiro, né? Estados Unidos é o primeiro. Os países nórdicos têm uma tradição disso também, até pela característica climática. Por causa do inverno. Por causa do inverno, né? Então, assim, esses países do hemisfério norte é onde tem uma predominância e uma experiência maior no homeschooling, né? Então, a primeira coisa que muda no homeschooling é a visão da posição dos pais. Então, os pais como protagonistas no processo de ensino-aprendizagem, né? E aí, os pais vão tomar para si a responsabilidade de apresentar os conteúdos e ir ensinando as crianças desde a alfabetização, né, até o ensino médio, né? Então, esse é o processo completo do homeschooling, que é equivalente ao ensino médio. E tudo isso apoiado por uma escola. Então, essa é uma das discussões.
Né? Então, pode ser apoiado ou não. No Brasil, não temos ainda regulamentação sobre isso. Então, porque se eu ensino meu filho lá, passei o primeiro ano. Então, agora ele não está no primeiro, está no primeiro, está no segundo. Quem disse que está? Como? Quem disse então, que é? No Brasil, nós não temos ainda essa regulamentação. O que existe existe uma proposta. Existem famílias que fazem o homeschooling em cima de liminar. Santa Catarina está com uma legislação já bem encaminhada nesse sentido, entende? Mas ainda não existe algo nacional. Né? E a legislação, a BNCC, enfim, a legislação maior educacional é nacional, não é estadual. O estadual vai regulamentar como isso acontece dentro do âmbito do Estado. Mas a legislação maior sempre é nacional e nós não temos uma diretriz disso. Existe a ideia, né, que é necessário um relacionamento com uma instituição escolar, para que haja a progressão, para que haja o reconhecimento, o nivelamento. Então, amanhã essa criança quer voltar para um ambiente escolar, em qual ano que ela vai ser encaixada? Só pela idade ou também pelos conhecimentos? A idade é um processo de classificação. A idade é um critério, aliás, de classificação, mas o conhecimento também é necessário. Lógico. Então, essa criança está em casa, está tendo há 10 anos, deveria estar no 4º ano. Ela está aprendendo de fato o que a BNCC diz que ela tem que aprender no 4º ano? Entende? Então, ainda existe essa lacuna. Como que isso vai acontecer? Mas muitas famílias estão ministrando homeschooling hoje. Tá? E aí vem a questão, qual é o conteúdo? Qual o suporte utilizado? Existe material didático ou são livros? Né? Ou a gente vai buscar aí referências. Então, assim, existem muitas pessoas, muitos educadores que abriram plataformas de apoio às famílias homeschooling. Né? Então, isso já existe um mercado e um atendimento a essa necessidade. Né? Tem umas lives ensinando, orientando. Exato. Então, assim, só que tudo isso tem uma característica que eu acho que é negativa, acredito que seja negativa. Nós temos algumas coisas que nos movem na vida. Uma delas é a dor. A dor move. Né? Então, você pisou em alguma coisa quente, você pula. Né? Nós pisamos em algo quente, que é a percepção da ideologização dentro do ambiente escolar. Isso. Né? Então, isso nos últimos 4, 5 anos explodiu. Né? Opa, está acontecendo alguma coisa que nós não estávamos vendo. Né? O professor está dizendo isso, que não é o que eu acredito. Né? E aí nós começamos a nos mover sobre uma dor, respondendo essa dor. Todo movimento sobre dor, ele não é estruturado, ele é reativo. Sim. Então, você pisou no quente e você pula para trás. Onde você vai cair? Às vezes você vai cair nos pinheiros, mas você pulou para trás como reação. Entende? Então pode ser que movendo por dor, nós caiamos num espinheiro da educação. Porque o movimento é a dor. Nós precisamos parar e refletir sobre o processo educativo no Brasil. Então quem é esse pai que pretende fazer o homeschooling? Ele tem alguma capacidade intelectual para isso? Ou nós teremos um corpo docente que vai servir de apoio e o pai vai ser a ponte para aplicar os conteúdos em casa? Que é uma das propostas também. Porque o pai não é professor, o pai pode ser, sei lá, pode ser policial, advogado, coisa do tipo. Ele tem um ensino superior, pode ser doutor, mas ele não é um ensinador por profissão. É aquela coisa, todo mundo sabe ler e escrever. Agora, ensinar a ler e escrever é um processo muito complexo. E a gente olha para os primeiros anos, né? É uma função, a gente olha para os primeiros anos da educação, a gente acha que pode colocar a estagiária para dar aula para o primeiro ano. Isso é um erro clássico de escolas que estão abrindo, por exemplo. Não, põe as melhores professoras no 4º, 5º ano e põe a menina que está começando lá no 1º ano, na última série da educação infantil. Isso causa um desastre, entendeu? Porque é ali que você vai formatar, terminar de formatar e fazer com que a criança perceba a coordenação motora fina. Então, nós estamos pegando crianças que pegam no lápis assim, e não fazendo a pinça correta. Sim. Percebe? Então, isso é muito complicado. Então, esse pai está preparado para isso? Para observar isso? Não está. Ponto. Então, um modelo proposto é que haja um corpo docente que vai dar o auxílio para essa família e a família vai conduzindo ali a parte prática. Porque senão não vai funcionar. Senão não funciona. E aí nós temos problemas sérios, geracionais no Brasil, né? De formação. É aquela coisa que a gente brincou antes, né? Você sabe Bhaskara? Você consegue fazer hoje? Se te der uma equação de 2º grau? Não, a gente não lembra. Percebe? Então, estamos preparados para isso. Ainda que lembrássemos, estamos preparados para ensinar. É isso aí. Entende? Então, nós temos um problema que leva aí pelo menos 1, 2 gerações, que é melhorar a formação. E vai ser uma parte também da população, concorda? Vai ser uma parte. Vai ser uma parte, não vai ser tudo. Não, como é que você vai pegar o pai e a mãe que sobrevive? Os dois eles trabalham. Eles não vivem, eles sobrevivem. Exato. E como é que ele vai educar o filho dele? Se nem tempo o filho dele ele tem para uma educação que seria normal. Não, ele não senta ali nem para conversar.
conversar, né, uma conversa normal. Então, assim, muitos profissionais da educação são contra o homeschooling, por natureza. Então, homeschooling é ruim, ponto final, não vai funcionar. Eu não parto desse princípio, né? Eu entendo que o homeschooling pode funcionar. E ele pode ser a melhor solução para um determinado núcleo familiar. Ponto. Agora, ele funciona por si só? Não. Tanto quanto a escola pode ser a melhor solução ou não. Percebe? Então, depende. Depende da situação. Depende da situação. Você imagina... Quem são esses pais? Qual é a proposta pedagógica? Agora você imagina, você está num rincão, vai. Tem lá uns meninos lá, aí você fala, bom, o transporte para tirar de lá, quilômetros. Leva Por que eu não 4 horas para ir, 4 para voltar. Eu não crio uma sala lá e faço não pela casa, mas pelo lugar. Pela comunidade. Pega uma pessoa, prepara essa pessoa e ela vira um orientador, um tutor sobre aquele grupo que vai estar ensinando. Esse foi o processo educacional na América. Então você tinha o pessoal que ia para a conquista do Oeste, enfim, e eles pegavam alguém da comunidade, por isso que lá o senso de comunidade em relação à escola é muito forte. Porque todos estão envolvidos com a escola. Então eles estudaram naquela escola, têm um pertencimento àquela escola. Um grande problema que nós temos no Brasil é o pertencimento à escola. A comunidade não se vê pertencendo, na verdade, a quase que qualquer instituição. Hoje não se pertence à escola, não se pertence à igreja, não se pertence a nada. Entende? Então, essa vinculação das pessoas à comunidade, ela foi muito fragilizada no Brasil. Entende? Então a gente tem um problema aí. Mas o homeschooling ele pode funcionar ou não, a depender das pessoas envolvidas e da solução pedagógica apresentada. Né? Mas ela traz aspectos muito positivos também. Traz positivos, como tudo, traz positivos e negativos. Né? Os positivos, poxa vida, nós vamos ter um alinhamento dependendo da comunidade. Exato, vamos ter. Ok. Agora, quais os pontos negativos? A interação com o outro, a interação com o diferente. Né? Quando nós mais aprendemos, a gente não aprende muito quando a gente conversa com quem pensa igual a gente. Nós somos desafiados a pensar e refletir sobre os nossos próprios pressupostos quando conversamos com aquele que pensa diferente de nós. Né? Então a criança vai ser tolhida desse momento. Né? Como ela vai desenvolver suas reações dentro de uma sociedade adversa, que é a vida real. Né? No mercado de trabalho, nós não trabalhamos com os coleguinhas. Nós trabalhamos com quem está. Quem está lá. Com quem está lá. Isso aí. Então, qual é o preparo que essa criança vai ter para desenvolver uma vida saudável no mundo adulto? Ou ela vai viver numa bolha, numa ilha? Entende? Então, esses são os pontos de preocupação maiores do meu ponto de vista. Então, ponto bom, um alinhamento ideológico. Maravilha, show de bola. Um alinhamento, aprofundamento das relações com os pais, etc. Tá. Agora, a independência dessa criança colocada num meio adverso. O mundo jaz o maligno, certo? Então, é lá que ele vai ser cristão ou não. É lá que ele vai ser um bom profissional ou não. É lá que ele vai ser um bom cidadão ou não. Dentro do desafio. Qual é o preparo? E aí, vamos usar uma frase do tão famigerado Paulo Freire, né? Todo mundo bate nele, mas se você fizer um recorte de uma frase, funciona. Ele diz que a escola não é um preparo para a vida, mas é a própria vida. Se você recortar isso, abre e fecha aspas, tá certo. Isso aí. Né? Você não está formando a criança para a vida. Não, a criança está vivendo. Na escola, ele vai sofrer feridas ou não. Ele vai ser marcado positivamente ou negativamente. Afinal de contas, muitos de nós fazemos terapia por questões que nasceram lá na escola. Sim. Né? Então, a escola já é a própria vida. Então, nesse sentido, a criança que está no homeschooling está tendo uma vida, sim, mas é uma vida específica. Não vou dizer nem que é boa nem que é ruim. Se eu pudesse escolher, eu começaria com bem o início. Bem feito, mas o início. Sim. O início, onde você prepara, formata, né? Não só com o ensino, não só com a formação, mas também com a educação, porque quando ele for jogado nesse caldeirão, que é o caldeirão que a gente vive, né? Na verdade, ele estaria um pouco mais preparado. Vamos voltar para a Bíblia? Deuteronômio 6. Né? Inculca. Inculca. O que é inculcar? Abre a cabeça e bota dentro. Isso, né? Isso aí. Mas você... Não, bota dentro. Entendeu? Eu tive um maestro, né? Na época de banda, né? De banda marcial, que fazia desfile e tudo mais. Tive um maestro que falava: menino de igreja, a gente não pergunta se gosta de música, não. Você abre a boca e bota pra dentro. Vai lá não tem conversa. Tem que aprender, ponto, acabou. Entendeu? Então, criança, inculca. Por quê? Porque é enquanto criança que nós vamos aprender. É enquanto criança que nós aprendemos o segundo idioma. Não é depois de adulto. Depois de adulto já foi. É enquanto criança. Percebe? É ali que nós temos que inculcar. Então nós temos que formar o menino
Porque quando ele crescer, ele não vai se desviar do caminho que ele foi formado. Isso, exatamente. Seja ele qual for. Né? E nenhum caminho é um caminho. Se você não ensinar nada, você está ensinando alguma coisa. Né? Esse nada vai carregar com ele. Entende? Então, enquanto criança. E aí, na sequência de Deuteronômio 6, está muito claro o papel da repetição da lei em público. Né? Por que se falava lei em público? Era como um backup. Plano B. Caso os pais não fizerem isso em casa, não fizer a lição de casa. Fizer a lição de casa, a gente vai falar em público. Era a redundância do processo. Entende? O responsável eram os responsáveis, os pais, dentro de casa. Então, o menino... Jesus com 12 anos era um fenômeno. Não, ele era um judeuzinho. Que tanto quanto os outros tinham que saber a lei aos 12 anos. Tanto é que Maria lia para ele. Sim. Então, assim, Jesus e os outros judeus tinham que saber a lei aos 12 anos. Ali eles estavam prontos para discutir. Quando eu dei uma pesquisada no tema, que eu fui dar uma olhada, eu achei inclusive de uma igreja católica, que eles... inclusive falava em mensalidade, tinha mesmo fazendo em casa. Porque existe esse processo hoje de você contratar uma consultoria educacional para assessorar os pais nesse processo. Né? Entendendo que os pais não são capazes, não por serem incapazes intelectualmente, não, mas por não serem educadores. É isso aí. Simples assim. Então vamos oferecer aqui um processo, uma assessoria com a condução dos conteúdos, o que você vai ensinar antes do que são os problemas pedagógicos, né? Na faculdade de pedagogia nós aprendemos isso, como criar um sistema de ensino, como criar um livro pedagógico, né? Um livro didático. Né? Então, para ensinar, sei lá, educação do segundo grau, eu preciso primeiro aprender a regra de 3. Né? Existe um processo. Então, essas assessorias, elas vêm trazer essa estruturação acadêmica para auxiliar os pais nesse processo educacional em casa. Né? Mas eles aproveitaram bem isso, porque... Os católicos saíram bem na frente. Os católicos saíram bem na frente. Estava bem estruturado. Porque dentro da Igreja Católica existe uma vertente de pessoas que não foram contaminadas pela teologia da libertação. Sim. Entende? Então, grande parte, esse processo aconteceu e está acontecendo na Igreja Católica, mas acendeu também um farol lá dentro. Opa, isso aqui não está na Bíblia, isso aqui não é católico. Entende? Isso que vai contra os princípios católicos. E aí acendeu uma luz dentro, e isso está acontecendo dentro das escolas confessionais e denominacionalmente católicas. Então, muitas escolas católicas, tem escola que a piada pronta mande seu filho católico para lá e torça para ele sair católico, porque o processo é que ele sai ateu. É complicado, entende? né? Então, ainda estamos nos movendo sobre uma dor. Esse não é um bom processo, não é um processo saudável. Nós precisamos fazer as escolhas de forma consciente. Eu quero educar o meu filho, eu acho que para o meu filho, para o meu contexto familiar, o homeschooling é a melhor solução, então de forma consciente eu vou fazer essa escolha. Porque não isso por uma exige dor. muito, existe uma dedicação de tempo, de vida. É isso aí. De vida. Ele vai estar na escola... Um condicionamento de vida. Das 7 a 7h30 a 1h da tarde. É o tempo que você tem que estar lá. Você vai estar disponível. Você é o professor. É isso. Então, assim, a ideia do homeschooling é não que o pai seja o professor, mas ele vai tutoriar esse processo. Pode ter um professor, então. Pode ter um professor. Você pode ter a figura de um professor convidado que vem aqui, olha, matemática eu não vou bem, então eu preciso de uma ajuda aqui de alguém junto com o menino. Beleza. Né? Isso online ou presencialmente, pode ter. O homeschooling não é fechado nesse sentido. Entende? Mas a ideia desses serviços que estão sendo vendidos é que eles ofertem a cartilha completa para que os pais apliquem isso às crianças. E cumprindo-se esse papel feito adequadamente, cumprido o tempo, o programa todo, a criança recebe um certificado no final. Então, o Brasil não tem legislação para isso. Né? Qual é um processo que pode ser feito? Nós temos algumas possibilidades. Né? Nós temos algumas avaliações que o Estado aplica. Uma delas é o Enem, por exemplo. Né? Então vamos supor que você não teve a possibilidade de estudar durante a vida. Né? Então, um trabalhador rural, alguém que não teve possibilidade de estudar, pode fazer um curso, o antigo Mobral, enfim, supletivo, etc. Hoje o nome disso é EJA, Educação de Jovens e Adultos. Né? Você pode fazer isso e ao final você pode prestar o Enem. E na inscrição do Enem, que aliás terminou a inscrição semana passada, na inscrição você coloca lá, você opta pela titulação de ensino médio. Então, se você tirar a nota mínima ali acima de 500 pontos, tal, você sai com o título de ensino médio. Então, é uma possibilidade.
né? Tem o Enseja, então existem as titulações, as avaliações que você certifica, né? O Enem é uma delas. Então fez o Enem com essa opção, você faz a opção na inscrição, você tem o ensino médio. Então fica até a dica aqui para os irmãos que não têm ensino médio, né? Você pode, aí tem aula à vontade com a internet, você tem soluções de todas as disciplinas, de tudo que você quiser. O YouTube é uma grande coisas boas e coisas ruins, né? Mas você pode estudar e prestar o Enem, se você tirar nota. Curso superior também? Curso superior não. Não, né? Não. Aí nenhum homeschooling atua no ensino superior, nem nos Estados Unidos. Tá. Aí você tem um outro pensamento sobre o ensino superior. Então eu vou estudar por conta, né? Então eu vou ser autodidata mesmo e vou estudar um assunto aí profundamente, ok? Mas se você não vai ter uma titulação. Então nos Estados Unidos essa é uma discussão muito interessante. O aluno que vem, né, o adolescente que vem do homeschooling, ele vai até onde na carreira acadêmica? Entendi. Né? Então existem estatísticas para um lado e para o outro. Como no Brasil, né? Todos têm duas versões, né? Então tem estatísticas que dizem que o aluno de homeschooling ele tem uma permanência pós o high school, né? O que é o ensino médio americano, é muito pequena. Então ele não vai até o doutorado. Ele termina ali uma graduação e para por ali. Ao passo que alguém que já está habituado ao ambiente escolar, relação com professores, entrega, prazo, etc. e tal, ele vai mais longe na carreira acadêmica. E existem pessoas que fazem que fazem estatísticas dizendo o contrário, né? Dizendo que essa criança ela vai ser vai pensar por si só e aí esse adolescente ele vai embora e vai estudar sozinho. Mas a gente sabe que na massa ele tem uma permanência menor, sim. Então existem grandes pensadores que vieram do homeschooling. Né? Mas aí não é a regra. Quando você fala do curso à distância, tem alguma relação com isso? Não. Por exemplo, outro conceito. É outro conceito. Mas aí já tem para... Tem. Aí isso já está... Hoje, a quantidade de matrículas no ensino superior brasileiro é 52% no ensino online. Passou as matrículas no presencial. Só que tem prova, esse tem tudo. Toda a estrutura. Não, eu fiz curso de graduação no modelo online e pós-graduação no modelo online. Uma das minhas formações é nessa modalidade. Eu diria que ela é mais desafiadora do que estar na faculdade o dia todo, todos os dias. Tá? Porque te exige uma organização muito grande. Então você... tá lá de domingo à noite, né? Na hora do Fantástico, saindo do culto. Putz, hoje tem que entregar um material, uma avaliação, um trabalho, uma atividade complementar. Corre porque você tem até 23h59 para entregar. Então, o aluno que estuda na modalidade online, ele é muito mais desafiado. Isso tem estatísticas também que dizem que esse aluno lê mais do que o aluno que está no... Eu diria que o aproveitamento é melhor. A minha experiência é... Eu estou tendo uma experiência agora nova, por curiosidade. Eu vou fazer uma visita na França, meu filho está trabalhando lá. E eu resolvi que eu queria falar um pouquinho de francês. Je parle um pouco. E aí eu peguei um site, entendeu? Sim. Free, comecei e eu percebi o seguinte: não tem distração. Sim. O teu aproveitamento é muito melhor. Ele é focado. Ele é focado. Você está ali, você está ouvindo, interagindo, fazendo exercício. Isso. A hora que distraiu, você sai, você vai para outra coisa. Isso, a hora que você cansa, você para. Faz outra coisa. Só que se você está bem, você fica 1 hora, você fica 2 horas e vai lá. Agora imagina se você está numa escola de idiomas. Você está lá, o professor, você está cansado, você tem que estar ali e está de corpo presente. Só. Né? O mesmo processo acontece no ensino à distância. É isso aí. O aproveitamento ele acaba sendo muito mais focado. E outra, com a quantidade, o volume de conteúdo que nós temos na internet, você vê uma referência ali, se você for estudioso, né? Você quer mesmo, não quer só gabaritar alguma coisa ali, porque se quiser também, tem os sites que você encontra as respostas, tá? Entendi. Então, isso a gente aprende caminhado, mas depende da pessoa. Se você quiser, você pegou uma referência, você copiou, colou, vai lá, bom, quem que falou isso? Quem que é o cara que escreveu isso aqui?
E aí você entra para um caminho sem volta, que é o do aprendizado de forma profunda. Né? Então, aproveitamento, para mim, tem gente que não funciona muito. A minha esposa ela fala que ela não se adequa muito ao ensino à distância porque ela gosta de estar ali anotando, pintando com cor diferente de caneta. Mas você pode fazer isso no online, né? Outra coisa no ensino, eu vi alguém falando, um doutor falando o seguinte: qual é o segredo do... Era um professor. E qual que era o segredo do aprendizado? Ele falou assim: papel e caneta. E é uma coisa que eu estou usando. Tá ali, mas eu vou e escrevo. E é interessante que o processo de neuroaprendizagem, ele disse que é papel e caneta, mas escrevendo mesmo. Isso. Não é com marca-texto, pintando, não é digitando. Foi isso mesmo. Processo motor. Foi isso que ele falou. A neurolinguística ensina isso. Que se eu vou escrevendo, eu vou gravando. É isso. Eu vou registrando. É isso aí. Então é muito interessante, porque muita gente em cursinho então eu peguei meu caderninho, pego o computador, pego o caderno e tô lá. As lições todas. É isso. Você vai escrevendo. Inclusive para consulta, para você... E, assim, você vê que é interessante que tá tudo na Bíblia, né? O pessoal também escrevia, né? Isso aí. Entendeu? Então, assim, a escrita era sagrada também por isso, entende? Então, é escrevendo mesmo. Isso é uma dica muito importante. Muito importante. Legal. Você que está querendo aprender, é muito legal. Eu que já estou passando da idade, então eu preciso dar uma revigorada no cérebro. É muito importante você estar aprendendo O que você falou é profundo, viu? Porque, assim, o cérebro, ele está em funcionamento, ou não. Né? Então, se a gente entra, não, passei da época de estudar, não vou aprender mais nada. Você já morreu, na verdade, porque está morto. Está morto, né? A gente tem que continuar aprendendo e aí isso nos mantém ativos. E hoje o processo de aprendizagem, ele está já no mundo corporativo, existe um conceito e nós trouxemos isso muito forte para o nosso modelo educacional, que é o Long Life Learning. Então é uma longa vida de aprendizagem. Então nós vamos aprender até morrer. Por quê? Porque as coisas estão mudando muito rapidamente. A academia não... E se você não se adaptar, acabou. É isso aqui, ó. Acabou. É isso aqui. Agora nós estamos falando aí, quando nós viemos aqui, a gente não tinha ainda a ideia da inteligência artificial. Faz quanto tempo que eu vim aqui? Pouco tempo, alguns meses. A gente não falou nada de inteligência artificial. Hoje, já a primeira que apareceu já está ultrapassada. Então a inteligência artificial hoje, eu estava conversando ontem com um colega que tem uma empresa de educação, ele falou: Márcio, que eu usava 5 pessoas para fazer, hoje são 2. Percebe? Você fala: não, então vai substituir as pessoas? Não, vai trocar. É igual a Revolução Industrial. Acabou com o emprego? Não, gerou mais empregos ainda, só que empregos diferentes daqueles. E vai mudar mesmo. Agora já mudou. Já mudou. Já. Esses dias aconteceu o primeiro culto feito pela inteligência artificial. Eu cheguei a ler um livro. Não estou dizendo que está certo, tá? Isso aconteceu. Não, eu também, mas porque aqui é informação, né? Eu li um livro, né, inclusive de um judeu, ateu, né, que ele contesta Deus. O tempo Qual todo. Que é o Homo Deus. Homo Deus. Entendeu? É bem conhecido, né? Ele fala algumas coisas, inclusive ele quebrou a cara. Yuval Harari, o historiador judeu. Isso, exatamente. E ele quebrou a cara com a Covid, né? Sim. Porque no livro ele relata que nunca mais haveria tanta morte por causa da evolução, tarará, por causa das vacinas, etc. E tal. Quebrou no meio ali essa parte, que ele fala de guerra, ele fala de algumas outras coisas. E dentre as coisas que ele fala sobre a medicina tecnológica, né? Que você está aqui, pode fazer uma cirurgia lá nos Estados Unidos, e ele fala da coletânea de dados. Sim. Então você pega um médico, tudo que os médicos sabem, como um todo, e põe no computador. E quando um paciente sentava na frente do computador e estava interagindo, o diagnóstico do computador era melhor, claro que sim, do que Isso acontece no mundo jurídico já há bastante tempo. Né? Existe uma plataforma, chama-se Watson, no mundo jurídico. Então, custa muito caro. Talvez hoje já seja mais barato, mas custava bastante caro. O que eles fizeram? Eles alimentaram todas as jurisprudências, toda a legislação do país inteiro nele. Aí coloca uma situação, um problema. Como que esse software vai responder? Qual é o advogado que consegue competir com isso? Qual a banca de advogados que consegue competir com um troço desse? Né? Então, esse sistema não vai para uma defesa, para uma argumentação, uma defesa oral, não vai. Beleza, mas para gerar alguém vai pegar aquilo ali até qualquer um pode fazer. Com certeza. Então, hoje nós estamos com isso acessível para nós, para todo mundo. Então, eu quero fazer uma ministração sobre o livro de Jó. Você vai lá no ChatGPT, então, fazer uma ministração pentecostal.
ou do tradicional, jeito que você quiser. E qual que é a inteligência? O que nós hoje precisamos ensinar para os meninos? Como fazer boas perguntas. É a inteligência interartificial, é o nome disso. Né? Então, como eu converso bem com máquina? Então, eu preciso desenvolver meus processos lógicos para fazer uma boa pergunta. Exatamente. Você sabe porque perguntas ruins traz respostas ruins. Sim. Né? Eu tô lendo um outro livro aí que fala sobre formação de heróis e fala sobre perguntas em relação à igreja. Tá. Então você fala assim, você quer que a sua igreja cresça, né? Ou você quer que a sua igreja se multiplique? Então vamos lá, diferente. crescer, põe uma pessoa, cresceu. É diferente. Entendeu? Agora quando você fala assim, eu quero que a minha igreja se multiplique, peraí, se multiplicar por 1,20 é 20%, 1,10 é 10%. É isso aí. Então a multiplicação são perguntas que você tem que ser feita. Perfeito. Mas tem um grande problema aí, problema entre aspas, né? É que quando você alimenta, então imagina que se eu tenho internet e tenho um computador lá na tribo, não sei da onde, tiver o 5G, por exemplo, eu vou ter um médico ali. Sim. Tão bom quanto o de Nova York, por exemplo. Mas assim, quando aí você não precisa formar o médico. Então, mas o que acontece? O processo todo, ele é espiritual e sempre muito mais amplo. Né? Então vamos voltar de novo para a Bíblia. A Bíblia previu isso. Né? Vai aumentar a ciência. É isso aí. A gente não estava pronto para entender o que a Bíblia estava querendo dizer com vai aumentar a ciência, vai multiplicar a ciência. Isso aí. A gente não estava entendendo. A gente achava que, nossa, é a internet. Não é a internet, são as mídias sociais. Não é mídia social. Está falando de inteligência artificial. E isso é só um caminho. Né? Então a expectativa é que nos próximos 5 anos o modelo de vida que nós temos hoje vai ser completamente diferente. A gente tá falando eu não sei se eu me sinto um privilegiado. Eu acho que é privilégio. Ou se eu me sinto um azarado, irmão. Não, privilégio. Eu acho que é um grande privilégio. Fagundes, essa pergunta dá para responder? Não? Né? É uma boa pergunta. Podia estar em paz, né? No modelinho que a gente estava vindo, estava uma vez, daqui a pouco Deus me levava assim, tranquilo, dormindo, entendeu? Preparada. Sim. Mas sabe que assim, agora, a tecnologia... o Chicote está estralando exatamente na minha geração. Pois é, mas eu acho que é uma bênção enorme. Entendo a nossa geração, me incluo aí, como nós nascemos em uma era offline, eu fiz curso de datilografia, né? Então, eu nasci ali, eu venho dali, né? Passei, eu tive BIP, né? Tive pager, tive o tijolão, né? Agora assinei o baby, aqui tá aqui. Hoje não precisa nem de isso aqui é um baita de um computador em relação a... Um celular desse aqui, ele tem uma capacidade maior do que a computação que levou o homem à Lua. É isso aí. É só essa referência. Então, assim, eu acho que nós somos muito privilegiados por 2 aspectos. Eu humildemente acho que nós estamos numa geração meio que de Josué e Caleb. Né? Então, nós saímos do Egito, né? Estamos atravessando um deserto. A pergunta é, qual é a geração que nós vamos deixar para entrar na Terra Prometida? Né? Entenda a Terra Prometida do modelo figurado. Lá eles não estavam bem, né? Que eles já não sabiam mais as leis. Não sabiam percebe? Então, quem somos nós na fila desse pão aí? O que nós estamos fazendo para preparar essa geração para entrar no próximo estágio? Né? Um outro ponto é que, como nós nascemos em um ambiente não tecnológico, pelo menos não tão tecnológico assim, nós conseguimos ter uma visão de fora desse processo. Porque os nativos digitais, que são os netos e tudo mais, tem coisas que eles não vão entender. Então, esses dias fizeram uma experiência no Japão. Uma menina de 4, 5 anos, ela estava na janelinha do avião, ela não conseguia ter percepção de que aquilo era alto de verdade ou se aquilo era uma telinha de um celular qualquer do computador. Isso aconteceu na minha sala. Na minha sala de trabalho entrou um menino, filho de alguns amigos, entrou, olhou para minha estante de livros e falou: nossa, como é que chama o fundo de tela o pessoal usa? Chroma key. Ele usou um outro nome. Isso é como seria um chroma key de verdade? Eu olhei e dei risada. Não, mas é minha estante de livros. Ele entendeu aquilo como fundo de tela de verdade. Caramba. Percebe? Então essa meninada nasceu, são nativos digitais, legal. Nós temos uma visão que eles não têm. Por isso nós precisamos nos empoderarmos dessa função de ensinar coisas que eles não vão aprender. Ensinar porque nós viemos de um outro tempo, nós nascemos em um outro tempo. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo. Tá? Você imagina que a gente fala da graça de Deus, nós falávamos e pregávamos com os recursos que tínhamos. Hoje nós temos outros recursos que vêm do mundo tecnológico. Então você imagina que tem um Wi-Fi aqui. Então nós estamos aqui no estúdio, tem aqui o Wi-Fi. Estúdio da RBC, beleza. Eu não tenho a senha, mas o Wi-Fi está aqui. É isso aí. A graça está posta. Tem pessoas que não têm a senha.
Percebe que você tem aí uma analogia para ministrar, para fazer uma pregação expositiva ou um aconselhamento? Né? Então, assim, a nuvem está aqui. Percebe? O acesso está aqui disponível. Você tem a senha. Ah, consegui a senha. Show de bola. Você entrou. Você vai fazer o quê com a graça? Você vai fazer o quê? Você vai navegar por onde? Então tem gente que tem acesso, mas não consegue fazer. Tem várias. Percebe? Dá para fazer muita analogia. E vai embora. Então a tecnologia, ela traz alguns recursos incríveis, principalmente para quem tem uma outra visão dela como algo, como um passo, não como um fim em si. Que toda tecnologia é assim, desde o do espeto, do lápis, ele não tem um valor em si, né? Ele serve para algo. É isso aí. Né? Então o valor da tecnologia, da inteligência artificial não está nele próprio, está no serviço que ele vai prestar para as necessidades humanas. E voltando para o nosso tema, né? Linkando no nosso tema, voltando não, porque a gente não saiu dele, mas voltando para ele, é exatamente o que dá sustentação para você fazer um homeschooling bom. Sim. Porque tem todas as informações. Sim. Mesmo que tenha dificuldade, se você quiser ser treinado, você vai ser treinado, já tem live. Tudo. Ele trouxe um assunto, eu não sei resolver a equação, mas tenho certeza que se eu pegar, pôr na internet ali, alguém vai me ensinar. Em treinamento de professores, eu sempre falo isso. Gente, olha, a melhor aula não é a aula mais bonita, esplêndida, etc. Por quê? Porque na internet tem uma muito melhor do que a sua. Porque o cara tá lá dentro do estúdio, não tem aluno falando ao mesmo tempo, não tem uma coordenadora batendo na porta, não tem nada acontecendo. O foco é maior. O foco é maior, então tem uma aula na internet melhor que a sua. Você aprende muito mais. Sim. Então, por isso que o processo do homeschooling, ele pode se apoiar e pode dar muito certo hoje, talvez mais do que no passado até, porque você tinha os livros. Né? Hoje você tem a internet, o mundo, o universo. Meu amigo, o papo tá bom demais, você que está nos acompanhando. Porém, o tempo já foi, Fagundes. Fagundes tá fazendo uma boquinha ali. Entreguei o Fagundes. Mas o tempo já foi. Doutor, tenta fazer um fechamento. Tenta porque isso aqui daria 3, 4 programas. Nós temos 3 temas principais. O homeschooling, né, o ensino cristão e novas metodologias de ensino. Não saímos do primeiro. E meio que falamos um pouco de cada coisa. Eu acho que assim, como fechamento, eu diria o seguinte. Tudo é espiritual, né? Nenhum ensino é neutro. E nós precisamos entender qual é o nosso papel nesse tempo que nós estamos vivendo. Então Deus nos colocou aqui, como Mardoqueu disse para a Esther, né? Quem sabe foi para esse tempo que você foi colocado no lugar onde você foi colocado. Bom, você me deu a resposta para mim, né? Percebe? Então, assim, para que você... Deus me preparou para esse tempo aqui. Exato. Aí, de novo, a nuvem, né? Vai acontecer. Né? Então, assim, Deus não tem um propósito para você. Deus tem você para um propósito. O propósito é maior do que a gente. Sim, sempre. Né? Senão a gente cai numa teologia humanista. Né? Não, Deus tem um grande propósito. Não. Deus tem um propósito. Se você quiser fazer parte dele, você se encaixa dentro dele. Senão, você não vive sua vida. Foi o que Mardoqueu falou para Esther, né? Falou, se você não fizer... Alguém vai fazer. Deus vai mandar de outra parte. Só tem uma coisa, a conta você vai acertar. A pergunta é, o que eu vou ser cobrado quando eu chegar diante de Deus? É isso aí. Davi, eu te preparei para isso, cara. Eu te dei, desde a sua infância, habilidades para ser resposta. Né? Então, assim, para ser uma bênção, porque bênção não é um presente que eu te dou, é o que eu me torno. Abraão, ser tu uma bênção. Então, eu te preparei para ser uma bênção para essa geração, com essa característica, respondendo a esse problema. O que você fez? Deus vai te abençoando até você virar uma bênção. Exato. Então, assim, nesse sentido, tem muito empresário que devia fechar a empresa e ser missionário. E tem muito missionário que tinha que largar o campo missionário e ser um empresário, porque, percebe? É necessário nós estarmos alinhados com aquilo que Deus nos fez para ser. Né? Então, assim, quando a gente fala de educação, para que serve a educação? Existe uma frase muito importante, que quem domina a escola domina o mundo. Percebe? Então a Bíblia dá muita ênfase para isso. E a esquerda leva isso muito a sério, né? Muito. Exato. Né? Exatamente. Muito isso é um bom sinal. Sim. É um sinal para nos deixar atentos. Sim, exatamente. Né? Então nós precisamos estar atentos a isso. Então, para que serve a educação? Qual a intencionalidade da educação? Tudo é espiritual. Nós precisamos entender que, como pais, pastores, homens, cidadãos que sejam. Construção de caráter, né? Tudo. Porque nós estamos falando da construção de um homem integral. Sim. Então você pode ser um cientista, mais um assassino, mais alguém que descobre lá um vírus e faz isso intencionalmente para o mal. Isso aí. Percebe? Então, antes de tudo, nós precisamos entender que nós ensinamos aquilo que somos e ensinamos aquilo que cremos. É isso aí. Eu acho que para fechar tudo isso daqui, a questão é em quem eu tenho crido. Em que eu creio? Eu creio que a educação salva o mundo, como diz Paulo Freire. Então você é um idólatra de uma
de um processo, racional. O seu Deus é educação. O Deus de Paulo Freire era uma educação. Entende? Então, assim, em quem eu tenho crido, a quem eu sirvo. Se eu sirvo a Deus, o meu culto não é na igreja. O meu culto é onde eu cultivo. Culto e cultivo têm a mesma raiz. Eu cultuo enquanto eu cultivo. Então, o professor cristão... O tempo inteiro eu sou Deus. Eu estou cultuando o tempo todo. O tempo todo. Então, aí eu percebo quem é o meu Deus. Entendeu? Não é no domingo à noite, é na segunda de manhã. Quem é o meu Deus? Aí eu expresso isso através do meu cultivo. É o papo sério. O papo sério. Nós não estamos pregando diretamente, mas estamos falando o tempo inteiro. O tempo todo. Tem uma última pergunta aqui. André Vira está perguntando: olá, acabei de me graduar em pedagogia nesse semestre. Uma dúvida: o home é o antigo reforço escolar doméstico? Não. É outro papel. O home ele substitui de uma forma ampla. É uma metodologia. É uma metodologia que pretende substituir a escolarização na escola, no ambiente escolar. Então ele não é o Pelo reforço. menos dividir, né? Na essência é substituir. Na essência é substituir. Então, assim, o Brasil vai estar muito longe disso. O Brasil está muito longe. Gerações, muito não longe. uma. Não. Eu entendo, Guilherme, fico com o meu conselho final. Os pais precisam se envolver mais no processo de aprendizagem das crianças. Eles precisam, na verdade, ser escolarizados. E tem últimos recados aqui, pastor Davi José. Ricardo Santos está dizendo: Deus te abençoe, irmão Márcio Scarpellini Vieira, muito bom lhe ouvir. Forte abraço. Amém. Obrigado, amém. E a Miriam Deodato Timóteo também, glória a Deus, ela está dizendo: Deus abençoe sua vida, pastor Davi, saudade de você, e da irmã Janete Araújo. Amém. Bênção. Mas chegou ao final. Eu quero lhe agradecer. Amém. Passou tão rápido, muito rápido, e é sempre assim. Mas foi um tema que a gente apenas começou aqui a rabiscar. Eu acho que tem muita coisa para vir aí pela frente. Com certeza. Foi um grande prazer mais uma vez. Amém. O papo é muito bom aqui com o nosso pastor, professor Márcio Scarpellini. Foi... Desde a primeira vez que você esteve aqui, o espírito bateu, né? Amém. Como diz o pessoal, bateu a frequência, né? Muito obrigado por você disponibilizar o seu tempo. Amém. Né? A rede Belém de Comunicação está crescendo, o nosso projeto está sendo aí, né, trabalhado, e nós logo vamos estar em estúdios novos. Olha só. Nós vamos ter um tema bom para nós estarmos ali. Joia. Né? Todo repaginado, coisa linda que está sendo feita ali no 9º andar, na nossa sede ali no Belenzinho. Foi um prazer estar contigo. Sim. Eu espero que você tenha entendido um pouco sobre, né, esse tema importante que vai fazer parte da educação dos nossos filhos. Foi bom estar com você. Está terminando aqui mais um papo sério. Fagundes, vamos comer um grude? Bora lá, pastor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Fui!